Olá, tudo bem? Meu nome é Fernando, eu sou pastor na comunidade Batista Betel em Francisco Beltrão. Estou aqui mais uma vez para compartilhar com você esse tempo maravilhoso de reflexão sobre os últimos dias. E hoje eu quero terminar especialmente a leitura do comportamento humano segundo o que nos disse Paulo em 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículos 1 a 5, referindo-me aos homens que perderiam o afeto natural. É o que nos diz Paulo naquele contexto, e isso significaria homens que perderam a vergonha, o recato, o amor próprio, passando a não se importar com a forma ética de suas escolhas e comportamentos. Diante de situações de vida nas quais esses homens deveriam expressar-se firmes em suas convicções sobre o certo e errado, simplesmente ignorariam tal possibilidade, usando de todas as justificativas possíveis para validar o que é controverso. Uma vez em conversa com um homem sobre a hediondez do aborto que se realiza sem justificativas plausíveis ou riscos orgânicos potenciais, ele simplesmente disse que aceitava qualquer espécie de aborto, tendo em vista, segundo a sua ótica, não se configurar vida à existência de um embrião. Na conversa com outra pessoa dia destes, disse-me a mesma que até uma ameba é vida. Portanto, defender simplesmente a vida não seria algo pertinente. Segundo estes, o direito de fazer o que se quer com o próprio corpo é completamente oposto ao ato recriminador da prática do aborto. Segundo o que entendemos, espiritual e biblicamente falando, aborto é interrupção de vida de outrem quem, que, gestado no ventre desta que o recebe, espera existir para cumprir o propósito de sua vida. Pode-se questionar o modo como a gestação se iniciou, os sentimentos ligados à gênese dessa gestação, mas não se questiona, em hipótese alguma, se é vida ou não. Mas a mentalidade do homem atual visa apenas o seu próprio interesse, não importando as consequências de suas escolhas. Essa situação do aborto é apenas parte desse vislumbre. O homem atual chega às raias da loucura ao admitir a pedofilia como relacionamento e prática. Deseja ensinar a sexualidade e a homossexualidade para crianças em estado de formação conceitual. Trabalha insistente e publicamente para justificar os atos de corrupção e para proteger-se contra as devidas punições, haja visto o que tem sido feito tanto na Câmara, na calada da noite, nas chamadas emendas da meia-noite, e no Senado Federal, onde alguém tenta proteger-se da punibilidade a todo custo. Até nos contextos ditos eclesiásticos, em igrejas que têm visado unicamente lucros e servem-se de verdadeiras aberrações interpretativas e malversadas, biblicamente falando, para, através de invencionices, ver se conseguem extrair dinheiro dos fiéis, agindo assim sem quaisquer escrúpulos. Os últimos dias nos revelam que os homens seriam desavergonhados, que eles seriam homens sem senso, que perderiam o rumo ético e até o desejo de realmente, pelo menos, parecerem preocupados com isso. As passeatas efetivadas nas marchas que defendem a homossexualidade também demonstram um vislumbre de como os homens dos últimos dias perderiam o bom senso. Desde a ausência de vestes aos atos público-libidinosos, incluindo a ridicularização dos chamados símbolos religiosos, isto e outras coisas mais reforçam a tese de que chegamos muito perto de um desfecho final segundo as profecias histórico-bíblicas.
seja quanto ao seu corpo ou quanto ao seu comportamento e linguagem, o ser humano perdeu o senso ético, a vergonha, abraçou de vez o pensamento filosófico que era vigente em Sodoma e Gomorra. Para estes, os absolutos inexistem. De alguma maneira, em sua mente, tudo é válido se providencia prazer. Sua perspectiva hedonista é o que o motiva e o faz viver. Eu vi agora há pouco a sequência de conclusões em construção sobre as razões do acidente ocorrido com o voo da Chapecoense. Desde as primeiras horas, cogitou-se a chamada pane seca, ou seja, a falta de combustível. Claro que qualquer consideração nesse sentido se faz mera conjectura. No entanto, todas as sinalizações desta hora apontam para uma absurda possibilidade, a de os proprietários da empresa efetivarem por hábito viagens de altíssimo risco. Isto visando efetivarem maior lucro. Documentos já disponibilizados informam que o plano de voo para o destino de Medellín fora questionado pela funcionária da agência controladora, mas que em sua abordagem, apesar de insistentes pedidos de atenção, fora simplesmente ignorada. Aliás, segundo tal funcionária, o responsável pela empresa teria dito: "Deixa comigo". Na busca de lucros, as vidas que os contratam, se isto for verdadeiro, simplesmente nada valem aos seus olhares. Infelizmente, todos sabemos como isso terminou. Esses aspectos comportamentais conferem com o diagnóstico profético de Paulo sobre os últimos dias. Com esta reflexão, termino a avaliação paulina sobre esses tempos aos quais me referi, os últimos dias. No entanto, se eu parar por aqui, deixo apenas as más notícias sobre os homens dessa geração, não é mesmo? Então, a partir dos próximos vídeos, eu vou apresentar-lhes o que há de bom no sentido profético sobre os últimos dias. Pense nisso e que Deus o abençoe sempre.